Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. POMPA é o acrônimo do programa. E eu tenho o prazer de trazer para vocês hoje aqui o Frederico Guilherme de Souza Beghelli. Ele é biólogo, mestre em biodiversidade, em diversidade biológica e conservação e doutor em ciências ambientais. Professor do curso de gestão ambiental na FATEC desde 2016. Ele é proprietário da empresa de consultoria ambiental Eco Harmony Ambiental Limitada. A área de pesquisa dele é ecologia de ambientes de água doce, qualidade da água, comunidades aquáticas, piscicultura, gerenciamento de resíduos, toxicologia ambiental, bioestatística e educação ambiental. Bem-vindo, Fred. Conta para a gente aí um pouco da sua trajetória. Como é que você chegou nessa área? Foi fazendo doutorado, professor, montou empresa? Tá andando bem, por favor. Olá, Everton, Bruna, é um prazer. Olá, quem nos acompanha. Falando aí um pouquinho da minha trajetória, Everton. Eu iniciei meus estudos de biologia lá na UFSCar de São Carlos, foi onde eu conheci a professora Odete Rocha. Na época, ela era a minha professora de ecologia. E por gostar de ecologia, eu fui lá e me aproximei do laboratório dela, onde eu fiz lá minha iniciação científica. E eles precisavam, porque tinha pouca gente que trabalhava com os macroinvertebrados bentônicos, né, que são aqueles organismos que vivem no fundo e eles são bons bioindicadores. Eu comecei a trabalhar com aqueles organismos, né? Foi interessante que eu, terminando a graduação, eu brincava que eu não queria fazer mestrado de jeito nenhum. Aí eu fui, trabalhei num hospital durante um tempo e eu fui sentindo falta daquela novidade que a pesquisa traz, né? Acabou Sim. me aparecendo um programa de pós-graduação que eles estavam precisando de alguém que trabalhasse com água em Sorocaba. Aí eu entrei nesse programa, né? Inclusive consegui lá entrar, passei em primeiro lugar na prova, primeira Beleza. defesa do programa. Uma turma pequena, um programa que infelizmente fechou, né? E ali eu fui tendo as minhas primeiras experiências ali na represa de Tupararanga. Eu trabalhei ali, né? Uma represa grande, a gente correu ela inteira, né? Fazia análise de água, análise dos macroinvertebrados. Aí eu terminei o mestrado, a professora Viviane Moschini Caros, da Unesp, ela foi suplente da minha banca de mestrado, e aí estava começando o curso de doutorado em Sorocaba. Ela acabou me convidando também. Na época eu dava aula, né? Era funcionário público, larguei tudo e falei, vamos fazer o doutorado, né? E aí eu fiz o doutorado também com bolsa FAPESP, né? Dedicação exclusiva. Publiquei bastante e foi quando no mestrado eu comecei a gostar da estatística, né? E no doutorado a coisa deslanchou. Aí eu acabava, entrava em trabalho de todo mundo para fazer as análises estatísticas, adorava, até hoje, né? Aí fui trabalhando com ecotoxicologia também. Quando eu estava para terminar o doutorado, apareceu um concurso da FATEC, era para dar aula lá em Jundiaí, longe pra caramba, para quem morava em Sorocaba, 4 aulas só, né? Pensei, bom, tô terminando o doutorado, vão cortar minha bolsa, melhor ter Vou nessa. umas aulinhas na mão que nada, né? Vamos ver o que acontece. Pelo menos pego uma experiência, se não valer a pena financeiramente, né? E fui. Aí dali eu fui ampliando até que abriu aqui em Tapetininga. E aí, graças a Deus, aqui em Tapetininga eu consegui ampliar para várias disciplinas, né? Hoje eu até tenho que ficar fazendo a conta aqui, mas no chute aqui acho que são 6 disciplinas que eu ministro no curso de gestão ambiental aqui da FATEC Tapetininga. E uma coisa que eu achei muito interessante, por um lado, eu perdi um pouco, né? Diminuiu o ritmo daquela coisa que eu tinha com pesquisa, que era muito intenso. Por outro, como não é dedicação exclusiva, eu falei, bom, o negócio é começar a trabalhar com uma empresa. Eu tenho essa oportunidade, né? É bom para mim e eu acabo trazendo uma experiência aí diferente para os alunos. E aí eu comecei a trabalhar com consultoria e a gente vai adaptando para um lado mais prático, né? Tem muito conhecimento teórico, né? Uma boa bagagem, agora está faltando ver qual que é a necessidade das pessoas, das empresas, e aí eu vim trabalhando nesse processo. Hoje eu estou desenvolvendo aí com a empresa uma área voltada mais para resíduos e para água. De vez em quando participo aí também, o pessoal me chama para algum processo aí de EIA-RIMA, né? Fazer a parte de diversidade aquática, geralmente.
e eu venho fazendo esses trabalhos, né? Na FATEC eu tive a oportunidade de ampliar muito a minha visão ambiental, porque professor não para de estudar, né? Exatamente, exatamente. Tem sempre novos desafios e tô nessa pegada aí. Muito bom, muito bom. E conta pra gente aí, você está trabalhando você trabalha com qualidade de água doce, né? Qual que é o maior desafio para garantir a qualidade de água doce em ecossistemas impactados pela atividade humana? Olha, os desafios são muitos, né, Everton? Talvez assim, em termos de estar difundido, seria o próprio tratamento do esgoto doméstico mais básico, porque por mais que você faça o tratamento de esgoto, infelizmente o nosso tratamento de esgoto ele não é desenhado para retirar fósforo, nitrogênio, então você acaba eutrofizando as águas e gera um problema posterior, né? Outro grande problema aí nada contra a atividade agrícola, né? Eu não tenho essa pegada ativista da coisa, né? Eu dou aula de toxicologia, eu até coloco o contraponto, mas infelizmente a gente tem muita degradação de vegetação ripária, né? Muito uso inadequado, excessivo às vezes, de agrotóxico fertilizante, e isso vai parar na água, né? E aí acaba provocando de novo eutrofização, toxicidade. Hoje a gente tem um problema ainda pouco conhecido, mas muito difundido, que é a questão aí dos microplásticos, os nanoplásticos, né? Porque no fim das contas tudo acaba parando na água. E do ponto de vista de tratamento, cianotoxinas, né? É um problemão. Quando você tem eutrofização, você pode ter lá o problema das cianotoxinas. No Brasil a gente tem um caso famoso, né, da síndrome de Caruaru lá, um monte de gente morreu por conta de cianotoxina e tratamento inadequado. E materiais dissolvidos, no geral, eles costumam ser mais complicados de remover pelo tratamento, né? Então, o grosso modo, esse, além dos interferentes endócrinos, né? Então, o É, problema ele tem é o que não falta na água. é verdade. Água parece fácil, né? As pessoas É, a acham hora que você vai água, investigando ali, sempre o tem pessoal alguma coisa. descobre Mas eu mais diria coisas. que o mais difundido é a eutrofização, É. e a própria poluição orgânica, mais eutrofização mesmo. Eu concordo. A gente faz uma briga grande para apoiar o tratamento de esgoto e saneamento no país, porque a gente mal vê os outros problemas. A gente está tão mascarada por um problema tão grande que é o Sim, próprio sim. tratamento de esgoto, que a gente não vê os outros. Então, a gente tem inúmeros problemas que ainda precisam ser focados e a gente não trata nem o principal. Esse é um E caso tem muito problema de gestão, né? total. Tem situações, por exemplo, que você tem lá o corpo d'água classe 4, né? Que na resolução CONAMA aparece da forma bonita que é para harmonia paisagística e navegação, mas no fundo ele é para diluição de esgoto, né? E aí ele vai lá e deságua num classe 2, coisa que não faz o menor sentido, mas É acontece, né? verdade. Infelizmente esse tipo de coisa é recorrente. É triste, né? A gente está rindo aqui, mas a É. situação é cruel. Conta pra gente aí, como é que as mudanças climáticas estão afetando a qualidade da água, né? E se tem algumas medidas já encaminhadas, o que a gente pode fazer para se antecipar a esse problema? Nós temos essa realidade, né, das mudanças climáticas. Hoje em dia, acho que ainda tem algum questionamento para quem é da área no sentido de quem é a maior responsabilidade, mas de qualquer forma, a mudança é uma realidade e nós temos que lidar com ela. E aí os problemas são vários, né? Porque quando o local está mais quente, você tem uma produção maior, né? Isso significa mais fitoplâncton, então você já acelera processos de eutrofização, que já é um dos maiores problemas. Se você aumenta a temperatura, você reduz a quantidade de oxigênio que fica na água. E aí, se você já tem um problema de poluição orgânica, você agravou ele mais um pouquinho. Quando você aumenta essas chuvas torrenciais, porque a gente passa muitas vezes períodos prolongados de seca, de repente vem aquela chuva com tudo, ela sai lavando tudo e leva para a água, né? Nos oceanos a gente tem aí, né, no ambiente costeiro, o problema dos recifes de coral, né? No oceano no geral, a própria acidificação das águas por conta aí do excesso de gás carbônico, na água ele acaba virando ácido carbônico, ou por conta da própria eutrofização, poluição orgânica,
que vai ter maior produção de gás carbônico, acidifica as águas, e os organismos têm organismo que é sensível, né? Alteração de temperatura, tem peixe muito sensível, como o peixe ele não regula a temperatura do corpo, como nós mamíferos, né? Como as aves, então ele é mais sensível a flutuações na temperatura. Então você tem aí, né, uma série de problemas a resolver. A gente não consegue, na água, a gente não consegue lidar diretamente com a causa, né? A causa está aí, as conferências das partes aí dos acordos sobre as mudanças climáticas, mas aqui no nosso dia a dia é combater esse tipo de efeito, né? Então, na medida que você mantém mata ciliar, você reduz o problema das chuvas torrenciais. Na medida que você faz um bom tratamento de esgoto, coleta, você reduz o problema aí da eutrofização, né? Uma agricultura com boas práticas evita a entrada de fertilizante, que reduz esse problema da eutrofização. Então, do ponto de vista direto da água, são basicamente essas ações, né? E claro que precisamos de ver a questão da emissão de gases de efeito estufa, isso eu não vejo muita saída, né? Temos que ver isso aí e fazer previsões também, porque a coisa não está caminhando para o ideal, então a gente tem que saber, né? Não, não vai Estamos caminhar. caminhando aqui É verdade. num sentido de problema, né? De aumentar o problema, então como é que vamos agir com relação a isso, né? Temos que ser realista também. Você falou que você está trabalhando com resíduos, né? Como é que o gerenciamento, você acha que o gerenciamento adequado pode contribuir para preservar os recursos hídricos? Olha, Everton, começar aí pela questão do chorume mesmo, né, que nós estávamos comentando, fazendo uma média bem por cima, sem muita exatidão, metade dos nossos resíduos urbanos, eles são matéria orgânica, ou seja, material que não precisaria estar indo para o lixo. E é justamente, né, esse chorume, ele vai acabar, ou ele vai poluir diretamente o recurso superficial, com as chuvas, ou ele vai poluir o recurso subterrâneo, e na melhor das hipóteses, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto. Se essa estação de tratamento de esgoto funcionar muito bem, ela vai reduzir uns 60% a DBO, ou seja, ainda você tem 40% da DBO inicial lá que vai ser lançada, né, dentro da lei, ou 20% se você considerar aí a legislação estadual. E vai lançar fósforo, muito fósforo, que é o problema da eutrofização. Então, assim, na medida, se você tira, né, a matéria orgânica do resíduo sólido urbano, você diminui muito o problema da poluição das águas, né? Até porque esse que vai parar no aterro, por mais que seja aterro sanitário, ele vai se misturar com substâncias tóxicas. Então, o problema já se agrava, né? É o problema da poluição orgânica, junto com o problema da toxicidade. E se eu tiver programas que separem a matéria orgânica antes delas irem para o aterro, melhor ainda, porque eu não tenho a contaminação dessa matéria orgânica que pode, de repente, ser transformada aí em adubo, né? Aí eu penso que essa, assim, do ponto de vista de solução ideal, a gente sabe que tem um monte de entraves aí econômicos e logística, né? Mas às vezes é o entrave da inércia também, porque se você colocar no papel, vale a pena, mas vamos continuar fazendo do jeito que está fazendo, né? Às vezes o entrave é esse, às vezes é falta de algum município, né? Falar, ah, não, vamos fazer diferente. Mas eu vejo aí que a principal questão é essa. E aí tem outras ações, né? Nós, no dia a dia, não jogar medicamento na privada, né? Não jogar ele na rede do esgoto. Pô, já ajudou, né? Tá cheio de medicamento. Quem faz análise aí de micropoluentes, tá cheio de medicamento na água. E infelizmente, muitos desses medicamentos não são removidos pelo tratamento que se costuma dar à água, né? Então a gente acaba de alguma forma ingerindo aí interferentes endócrinos que alteram o funcionamento do nosso corpo, ingerindo aí um AS, todo mundo ingere na água de vez em quando, né? É, Alguma coisa desse tipo. que é o de menos. O Pilhas e AS é o de menos. baterias, né? Ou seja, destinação adequada dos resíduos, né? O cidadão do dia a dia, ele tem o papel dele também, né? Então, assim, você como professor, né, tem falado, o professor tem essa vantagem de sentir o jovem ali, você está com, né, eu dei aula há muito Sim, tempo, você sente as pessoas, nessa idade as pessoas estão cheias de ideias, né, abertos a aprender. Isso é uma grande vantagem do público quando você está dando aula. Qual a importância que você vê na educação ambiental?
para a gente mudar os hábitos em relação à água, que não é um negócio fácil de fazer. Sim, sim. A educação ambiental é o que garante, na minha opinião, o sucesso de uma ação ambiental, pelo menos no longo prazo. No curto prazo pode ser que não. Esses dias você falou da sala de aula, eu estava até discutindo com os meus alunos a questão da sacolinha, né? Por que será que São Paulo manteve? Aqui em Itapetininga eles voltaram atrás. Aí um aluno comentou, e o pessoal começou a comprar, a usar menos, porque começou a cobrar. Aí depois voltaram atrás, né? Isso percepção dos alunos me falando da situação aqui da nossa região, né? Falei, ué, vai ver, aí ficou só faltando depois entrar, de fato, uma proibição e junto à educação ambiental, porque sem a educação ambiental a pessoa acaba, né, se acomodando. E não só uma educação ambiental para aquilo que a gente chama de conscientizar, porque sim, né, muita gente faz coisa errada porque não tem conhecimento. Pode ser que alguém falou assim, tá, vai assistir, né, ao vídeo e vai dizer assim, realmente, eu não vou mais jogar medicamento na É, descarga lá, ó. Falaram que é errado. Tem a pessoa que faz errado sabendo que é errado. A educação ambiental ela tem um papel muito importante de trabalhar na mudança de ética, né? Ou seja, o valor que a gente dá para a natureza, né? Porque a gente ainda tem as divisões que a gente tem, elas têm muito a ver com a nossa ética ambiental, né? Então você tem um grupo que ainda olha para a natureza como com um caráter utilitarista. Eu não vou nem dizer se está certo ou se está errado, porque eu não sou o dono da verdade, mas a gente tem que, no mínimo, saber reconhecer essas visões, né? Tem um grupo que praticamente olha o ser humano ali como que tudo que ele faz está errado também, aí eu tenho a impressão que as coisas não vão muito para frente por conta desse grupo aí também. Vamos dizer que tem um grupo que está mais no meio do caminho. Então, assim, a educação ambiental ela precisa trabalhar essa questão da ética, a questão da importância da participação social, né? Ou seja, é aquela coisa, teve uma época a crise hídrica, aí o pessoal falava assim, mas a concessionária desperdiça lá 60% da água, por que que eu vou economizar? Ok, a concessionária desperdiça 60%, tem que corrigir, tem que bater em cima, mas você tem que fazer a sua parte, é, né? Então, sem educação ambiental fica muito complicado, porque o cidadão não separa o lixo na casa dele, digamos que a gente implemente lá um sistema de coleta separada dos orgânicos, se o cidadão não separa na casa dele, você mata todo o gerenciamento da coisa, né? é verdade, é verdade. Mas tem algumas coisas que são muito difíceis. Você deu um exemplo, eu estava pensando aqui no caso das sacolinhas plásticas. As sacolinhas plásticas, qualquer dona de casa usa para poder recolher o lixo da cozinha, né? É super difícil você substituir isso, a não ser que você tenha um material Sim, que seja biodegradável, né? Mas a utilidade da sacolinha é é multiuso, né? Mas exato. você vai ver, a gente ainda vai acabar com ela. Minha opinião, porque ó, já tem estudo mostrando que a gente está com plástico no cérebro. Sim, Para você se lembrando, falei na sala de aula esses dias, né? Aí de repente eu me dei com uma pesquisa que falava sobre isso. Se você pensar, né, que o nosso cérebro funciona na base de impulso elétrico, você já dá para você imaginar, né? E aí você pensar lá o no mau aumento de condutor das... casos de Alzheimer e coisas desse tipo, dá para você pelo menos imaginar uma relação, uma possível relação, né? E se você voltar aí na época, sei lá, quando minha mãe era jovem, né? Meu pai não tinha esse uso de sacola todo. Se chegar na época do meu avô, menos ainda. Então, não é um item de fundamental importância. A gente se acostumou com ele. É verdade, é Tá? verdade. Então dá, mas tem que ser feito um esforço, tá? Ou a tecnologia. As empresas podem e devem pensar Na na tecnologia. tecnologia, mas não pode ser aquela tecnologia para inglês ver, né? O cara vai lá e fala que é biodegradável, mas na verdade é 30% biodegradável e o restante não é, Ele é não biodegradável funciona muito bem, né? em 300 anos ele é biodegradável, né, por exemplo. É, É verdade, é verdade. Agora fala da tua área, aí você chegou a mencionar antes da gente começar a gravar, de estatística, né? Como é que a aham. estatística pode ser uma ferramenta para monitoramento e gestão sustentável dos recursos hídricos? Como é que ela pode ser aplicada nesse contexto? Cara, Everton, estatística, assim, é a ferramenta obrigatória de todo mundo que aplica conhecimento científico.
tem que ser. Então, você não gosta de estatística, seja amigo de um estatístico. Eu penso assim, se você quer fazer qualquer previsão com um mínimo de assertibilidade, que não seja um chute baseado na arrogância da experiência, eu sou da área, eu sou engenheiro, eu sou biólogo, sei lá o que que você é, você tem que fazer estatística, você tem que ter dados. Como é que você faz previsão de qualquer coisa? É dado. Você tem que ter dado e trabalhar com uma boa estatística. Aí você gera modelos, e aí você vai trabalhando com esses modelos. Olha, eu estou pensando nessa solução. De repente dá para modelar a partir dos dados que a estatística te forneceu. Né? Você une ali a matemática, né, a sua ação ali de gestão, e aí você vai fazendo as modelagens. Eu posso prever o futuro, né? Prever o futuro assim, da forma científica, né? Estou vendo que estamos caminhando aqui para uma eutrofização. Qual que é o melhor momento para eu aplicar um controle emergencial? Ainda dá para prevenir? Eu joguei lá uma medida preventiva para evitar a proliferação de cianobactérias. Ok, vamos ver se mudou a tendência? Mudou. Tá aí, ó. Estatística, ela é o fundamento para você resolver isso. Para você entender o passado, entender para onde você está indo e para onde vai. Até no histórico da área ambiental, a estatística teve esse papel lá naquela publicação lá, Os Limites de Crescimento, do Crescimento, né? Teve tudo a ver com estatística. Então, ela é fundamento para quem quer trabalhar sério aí com a questão É, ambiental. no fundo, o pessoal demora para admitir, mas sem matemática a ciência não evolui. Não, Tem não chance. evolui. É a linguagem da ciência, não tem jeito. Não Não tem, tem não tem jeito, não chance. tem para onde fugir. Estava contando de ter um amigo matemático. Tem uma história interessante na área de hidrogeologia. Tem uma equação que chama equação de Thais, que é uma equação usada para resolver a solução de água indo para o poço, uma solução matemática que é a solução usada até hoje. Claro, hoje em dia você tem solução numérica, né? Então era uma solução analítica, uma solução melhor na época. Só que a história interessante é a seguinte: o Tais, ele não sabia fazer a interpretação do cálculo da equação. Ele teve a ideia boa para fazer e ele convidou um cara que chamava Lubin, o sobrenome do cara. E o Lubin achou era para usar a equação de calor, né, de transferência de calor, e interpretar o fluxo de água subterrânea com essa equação que era conhecida. E o cara achou, falou, não, putz, mas isso aí é muito óbvio. Eu não vou colocar meu nome num artigo que meus pares vão achar que, né, que é muito ridículo, um assunto que todo mundo já domina. E ele não pôs, e virou a equação de Tais, sendo que quem fez a Ah, dureza, hein? Não, tem um agradecimento no artigo, mas ele Aham. colocou o nome. Não Você colocou o nome, acredita? achou que era bobeira. Nunca é Exatamente. bobeira, né? Não, essa coisa aí é muito fácil, não quero nem colocar meu nome. E ele não apareceu. Olha que interessante essa história. Olha, Ele além era um da amigo questão matemático. autoral, né? Mas tem isso, tem pensamento aí que você fala, todo mundo sabe, mas às vezes ninguém sistematizou. É E claro. você sistematizar uma coisa dá outro peso para ela, né? E aí você faz passar da ciência para a prática. Quando Parece você tem fácil ali enxergar o óbvio, mas não é, né? não é? Então é muito importante essa questão aí de você sistematizar mesmo que seja o óbvio, né? E às vezes você descobre que o óbvio, na verdade, era uma ilusão. A Exato, estatística, ela também acaba exatamente. mostrando isso aí pra gente, né? Essa é a parte legal da ciência. Você vai É. descobrindo coisas, é o que atrai, é muito legal. E conta pra gente aí, finalmente, dos alunos aí. Como é que você acha que os alunos estão saindo para trabalhar com gestão ambiental e com recursos hídricos? Eles estão preparados? Bacana. O que que você tem sentido da tua experiência com os alunos? Da estatística dos seus alunos, vamos dizer assim. Aí, ó. Olha, Everton, a gente tem um curso muito bom, né? Em termos aí de conteúdo, eu sinto que os alunos eles saem preparados, mas a gente também tem muita variação, isso é interessante, ainda não entendi por quê, entre uma e outra turma. Hum. E tem um problema que é da educação. Eu vejo que a gente tem um problema assim de base muito grave. Infelizmente, hoje, e isso provavelmente qualquer professor universitário, qualquer professor de ensino superior que você pegar vai te dizer algo desse tipo, a gente tem muito aluno que mal sabe interpretar um texto. Porque eu pego alunos aí com dificuldade de fazer uma regra de três, de fazer
uma porcentagem que é coisa que quando a gente entrava na faculdade, você tinha que, aquilo ali era brincadeira, Era né? obrigação. Ontem eu estava lendo uma reportagem que teve um salto tremendo no número de processos por conta de erros médicos. É lógico que tem múltiplas variáveis nessa situação, mas uma delas eu acredito que é o problema de base da educação, né? De base. É, e a área ambiental, assim, ela é ampla. Então, eu procuro sempre passar essa experiência para os alunos, né? Você que é da área ambiental, acredito que, de certa forma, isso vale para toda a área, né? Você sempre tem que estar se aperfeiçoando. Não se limite só ao que você aprende na faculdade. Isso aqui é uma base, né? Mas eles saem com uma bagagem muito boa, né? O perfil ali do nosso aluno de gestão ambiental, nossa, ele sai com um conhecimento assim muito amplo, sabe? E muita prática, até por conta aí do quadro de professores que nós temos, né? Então eles saem, mas tem que continuar aprendendo, porque se o aluno sai daquele jeito assim, ah, eu já sei tudo, não preciso Ah, aprender mais nada, não dá certo, né? Queira ou não, a gente acaba muito ali na hora que a gente começa a trabalhar, a pôr na prática, né? E tem que estar procurando se atualizar. A área ambiental é dinâmica. Tá? É dinâmica, inclusive, é outra situação que esses alunos, eu gosto de passar para eles, é interdisciplinar. Outras profissões você até consegue trabalhar razoavelmente bem sozinho. Agora, a área ambiental você tem que fazer parceria, né? Não tem, quem é que entende tudo da área ambiental? Essa pessoa não não existe. tem, difícil. É, não tem. Quem é que tem tudo de água? Só de água, não precisa nem de Pois ambiente. é, se você pegar só água, ó, tem o cara do rio, tem o cara do lago, tem o cara da água subterrânea, tem o do mar, né? Tem o do mangue. Tem um cara que entende o comportamento do inorgânico, tem um cara que entende o comportamento do orgânico, tem de tudo. É impressionante. Pois é, é um universo, né? Esse é o É legal. um universo, mas é um profissional, isso eu vejo muito claro, cada vez mais necessário. Eu gosto de pontuar isso, talvez até uma visão empreendedora, né? Talvez não é uma visão empreendedora. Se você vê que tem problema ambiental, e eu acho que a área ambiental ela passou disso. Eu martelo isso, eu falo, ó, teve uma época que a gente precisava das pessoas que diziam, ó, estamos cheios de problemas ambientais. Essa época passou. Agora a gente quer que comece a resolver. Né? Então, É, se tem problemas ambientais, eu gosto de mostrar o tamanho do problema, é sinal de que o mundo demanda, e é uma realidade, o mundo demanda soluções ambientais, profissionais que saibam lidar com esse paciente doente, vamos colocar assim, né? é isso? E aí, se puxando a sardinha para minha área, pô, se o mundo briga por conta de petróleo e investe dinheiro nisso, que por mais que a gente use todo dia, não é um recurso essencial, você imagina por água. A gente tem hoje metade do mundo sem água suficiente. É que o Brasil é o paraíso dos recursos naturais, né? É. Mas metade das pessoas no mundo não tem o acesso devido à água. Então, é óbvio que existe uma demanda muito grande por profissionais dessa área. E aí a Sim. gente é questão de ir atrás. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você trabalha numa universidade como professor que você falou, você não é tempo, não é dedicação integral. Você pode trabalhar Não, com empresa. Muitos fazem isso na FATEC. Isso aí, no geral, eu acho, né, uma opinião, eu sou empresário e era professor também, né? Apesar que quem é professor não deixa de ser nunca, né? Você vai continuar a vida sim. ensinando. Eu acho Se que não está agrega ensinando muito. na instituição, está ensinando fora. Eu acho que agrega muito para você ensinar, Sim, você ter experiência prática. Porque você sim. traz muito, ainda mais que a gente trabalha com ciência aplicada, né? Grande parte é aplicada, não é só ciência pura. É muito importante a prática. Em várias universidades não tem, né? Fica um pouco distanciado. Isso é o que todo mundo reclama. Você acha que isso funciona melhor na FATEC? Essa questão do trabalhar na empresa, né, eu tenho essa visão, sim. Apesar, eu vejo que as duas coisas são importantes. Sim, são. Talvez precisasse de um modelo de universidade que aplicasse os dois, né? E justamente a FATEC ela está tendendo a fazer isso. Agora a gente tem alguns programas de pesquisa, voltou lá com a jornada integral, né? Mas o interessante, eu acho isso muito interessante, né? Porque quando eu estava fazendo doutorado, mestrado, eu sabia que eu sabia um monte, mas eu tinha uma frustração que era,
Tá, eu sei desses problemas todos, mas e aí? O que que eu posso fazer além de escrever artigo? Além de escrever paper? É. Né? E tudo bem, pessoal, e eu realmente reconheço, os papers têm uma importância tremenda, né? Claro, claro. Mas às Sim. vezes a gente está precisando de uma ação urgente, né? Quem é que vai ali? Então eu acho que sim, é muito importante o professor, especialmente num curso tecnólogo, que é um curso mais voltado para essa questão prática, de ter essa coisa de, ah, não, também tenho essa participação da empresa. Geralmente, a impressão que eu tenho é que a universidade ela é meio manca nessa parte aí, as universidades tradicionais, tá? E faculdades que não têm a jornada integral, eles acabam tendo dificuldade de produzir pesquisa, porque a pesquisa exige tempo de dedicação, Claro, né? Não claro. tem como. Mas eu tenho observado aí, espero estar certo, uma correção nessa visão, tá? Pelo menos nas FATECs parece que eles estão tendendo nesse sentido. Eles querem tanto estimular o nosso contato com a empresa quanto a pesquisa, né? Só que a gente não tem aquela coisa da dedicação exclusiva que te amarra somente ali Da na pesquisa. universidade. Né? Para o professor, de certa forma, a dedicação exclusiva é mais cômoda. É. É verdade, é verdade. Muito legal. O nosso tempo já deu aqui. Eu queria só agradecer a tua participação. Muitos parabéns pelo teu trabalho aí, pela sua dedicação, conhecimento. Por favor, faz suas considerações finais. A gente vai divulgar o teu trabalho para os alunos conhecerem, para trazer gente aí para Itapetininga e para conhecer o teu trabalho também, conhecer a tua empresa. Por favor, faz suas considerações. Perfeito. Bom, eu agradeço aí o convite para participar, né? Acho, e sempre que eu posso, eu procuro apoiar essas ações de divulgação. Isso aqui não deixa de ser aquela nossa conversa de uma educação ambiental, né? Informação ambiental, você Isso. colocar em discussão, temos que estar discutindo isso o tempo todo. Eu tenho uma visão muito clara que a gente tem que tirar um pouquinho da área ambiental essa visão do ativista, porque ela acaba pesando contra resolver os problemas ambientais. Então, eu acho muito importante esse tipo de debate para a gente trazer aquele pensamento de, né, poxa vida, né, temos um problema ambiental, isso não é frescura, né, não é mimimi, né, Verdade, verdade. e também temos as atividades humanas, a economia que tem que girar, né, a humanidade faz as suas escolhas e temos que trabalhar com isso, tá? Gosto muito da minha área, a área ambiental é fantástica, então, para quem está pensando em entrar nela, eu acho que é uma das áreas que você está trabalhando com um propósito. É verdade. Quem está na área ambiental dificilmente não tem um propósito, né, de consertar uma certa bagunça que enxerga por aí. Então, é uma área muito boa, ampla, com muita demanda. Recomendo para todo mundo que quiser entrar, mas vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, né, porque a pessoa da área ambiental que fica superficial, ela vai ficar só no, Ah, infelizmente, né? Só no ativismo, mas não deixa de ser uma consequência de um comodismo, né? Eu penso dessa forma, então eu deixo aí esse pensamento para a turma, né? Estamos precisando de gente na área ambiental, especialmente de gente com vontade de trazer novas soluções, de colocar na prática aquilo que sabe. ótimo, ótimo. Gente, nós tivemos o prazer de ter com a gente aqui o Frederico Beghelli, ele é da FATEC de Itapetininga, faz um trabalho muito legal. Procurem conhecer o trabalho dele, dê uma olhada no trabalho que ele faz, contratem a empresa, para que ele possa aplicar os conhecimentos. Vocês vão ter o prazer de ter um profissional muito bom no time de vocês. Obrigado, Frederico. Foi um prazer e a gente vai continuar conversando e vamos continuar divulgando o teu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Abraço. Um abraço.